O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12 horas em Patrocínio. Estamos iniciando o nosso comentário do dia. Hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro do ano 2017. Encerrando também, ao mesmo tempo, os nossos trabalhos da semana aqui, o nosso comentário. Uma notícia do momento, né, que aconteceu ontem, tragicamente, morreu o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que era o relator da Lava Jato. Muitas informações, muitas notícias, muita conversa com relação aí a essa questão, mas nós vimos aqui no jornal O Tempo uma matéria que diz o seguinte: redes sociais fomentam teoria da conspiração com a morte de ministro. Isso é no jornal Mineiro O Tempo, e diz o seguinte: a probabilidade de um avião cair é de em 1.200.000 vezes. A possibilidade de morrer por queda de avião é de 1 em 11 milhões. Qual é a chance disso acontecer com o único responsável pela Lava Jato no STF, prestes a homologar uma delação? Pergunta, né? Diz o texto com a imagem de Teori Zavascki, compartilhado no WhatsApp. E mensagens como essa tomaram as redes sociais ontem, depois da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, com a queda de uma aeronave em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A Polícia Federal já abriu inquérito para investigar as causas da tragédia, e a internet, no entanto, já deu o veredicto. Tudo não passou de uma conspiração para livrar a cara dos investigados na Lava Jato. No Twitter, por exemplo, não faltaram personalidades para endossar a teoria. A coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, do PT, a advogada e professora Janaína Pascoal, todo mundo se lembra dela, né, naquela questão do impeachment, das sessões do impeachment, ela escreveu o seguinte em seu perfil da rede social: esse acidente precisa ser mais investigado que qualquer outro. Toda vida é valiosa, mas o papel do ministro Teori é muito significativo. Em uma publicação seguinte, ela lembrou que o filho do ministro fez um alerta em maio de 2016 no Facebook sobre o risco de que a sua família corria por causa aí das investigações da Lava Jato. Bom, hoje pela manhã, agora nós acompanhamos todo o noticiário, né, vão abrir realmente essa investigação para saber a questão da queda desse avião e a morte também do ministro. Vamos aguardar os acontecimentos, porque muita água vai rolar debaixo da ponte ainda, pode esperar isso aí tranquilamente, né? Bom, ontem o prefeito de Marra e o vice-gustavo Brasileiro convocaram a imprensa para uma coletiva. E o prefeito, então, nessa coletiva, decretou calamidade financeira em Patrocínio. É até interessante que nessa semana nós comentávamos aqui a cidade de Uberlândia, que decretou também calamidade financeira, uma cidade daquele tamanho e tal, nessa situação. Depois comentamos também sobre Araguari, que está deixando de receber o fundo de garantia, o fundo de participação dos municípios também, duas grandes cidades, né? E que falávamos que pode ser ele estava até indo bem. Mas de repente à tarde o prefeito convoca a imprensa e decreta a calamidade financeira. O Renatinho esteve lá, nosso companheiro aqui da casa, representando o sistema de rádio, participou da coletiva. Nós ouvimos hoje toda a entrevista do prefeito, tudo que ele alegou, tudo que ele falou, né? E nós estamos aqui com a nota oficial da Prefeitura Municipal da Assessoria de Imprensa, que diz o seguinte: aos 19 dias de governo, Deron Marra, do PSB, prefeito municipal de Patrocínio, decretou calamidade financeira no município, em virtude de endividamento total de mais de 111 milhões de reais. Após a auditoria realizada nas contas públicas do município, restou verificado que o endividamento da prefeitura pode superar 50% de sua arrecadação anual prevista, tornando necessária a medida para que se possa reverter a situação. À medida que a nova administração foi tomando pé da atual situação financeira do município, dívidas que não se encontravam nos documentos relacionados à transição de cargos foram aparecendo, fazendo com que o novo governo percebesse que havia muito mais saldo devedor do que havia sido passado. Acontece que a gestão anterior não colocou no balanço financeiro
um parcelamento feito com o INSS, que tem valor total de mais de 41 milhões de reais. O parcelamento foi inserido a toque de caixa, deixando cada parcela como se fosse uma dívida única que sair do movimento assim que paga, ignorando o valor total do débito e possibilitando um índice de endividamento inverídico, deixando a Prefeitura apta a contratar mais e mais empréstimos. Além da dívida que não estava inserida no balanço, existem ainda despesas em curto prazo, que perfazem o valor total de aproximadamente 18 milhões de reais, compostas de restos a pagar de 2015, 2016 e despesas de pronto pagamento. Não obstante, o BDMG ainda tem a receber da Prefeitura aproximadamente 8,9 milhões de reais e a Caixa Econômica Federal, por sua vez, deve perceber mais de 5 milhões de reais. Prossegue a nota da Prefeitura. O IPSEM, Instituto de Previdência do município, tem 5 milhões a receber, além de um parcelamento de débito da ordem de 37 milhões de reais, oriundo da falta de repasse das contribuições ao órgão, deixando o Instituto à beira da falência. No total, mais de 11 milhões de reais são necessários para deixar a Prefeitura em dia e com índices de educação e saúde a cumprir em virtude de lei. O decreto se tornou a única medida capaz de dar condições e perspectiva de melhora ao município, pontuou o prefeito, que diz aqui a nota oficial. Deron já anunciou as medidas de urgência que serão tomadas para reverter a situação financeira da cidade, a exemplo do corte feito na folha de pagamento, que baixou o gasto com pessoal de 52% para 46% em apenas 19 dias. O decreto tem duração máxima de 180 dias, mas pode ser revogado a qualquer tempo pelo prefeito, que tem uma projeção otimista de conseguir reverter o quadro antes do prazo estipulado. Essa é a nota oficial da Prefeitura falando sobre a decretação de calamidade pública e financeira em patrocínio feita ontem pela administração de Aeromar e Gustavo Brasileiro. Como já falamos, o Renatinho esteve por lá também, presenciou e gravou toda a entrevista. Nós ouvimos a entrevista hoje. Agora, tínhamos informações pela manhã de que o ex-prefeito Dr. Lucas responderia a essas acusações do prefeito de Aeromar. E nós checamos a informação e tivemos com um dos assessores do ex-prefeito e disse que está realmente preparando um dossiê que semana que vem, assim que o ex-prefeito chegar de viagem, estará então respondendo a essas acusações feitas ontem através do prefeito atual que está decretando calamidade financeira de patrocínio. Bom, nossa função é ouvir as duas partes, não emitiremos nenhuma opinião por enquanto, vamos aguardar se realmente o vice-prefeito vai responder, porque a checagem que fizemos dessa informação é que vai. Então vamos aguardar para emitirmos a nossa opinião com relação a essa situação. Mas que é lamentável o município cair em calamidade, decretar calamidade financeira. Isso aí a gente sabe que todos os municípios que assim decretaram porque estão passando por dificuldades e pode passar ainda mais através desse decreto, por mais dificuldades ainda. Mas há prioridades, como disse o prefeito, com relação à operação tapa-buracos, tem que ser feito, porque o pessoal que está cobrando aqui é brincadeira, já tem 19 dias e a cidade está se transformando a cada dia mais no queijo suíço, naqueles ralos grandes de ralar mamão para fazer doce. A população está totalmente insatisfeita através das ligações que nós estamos recebendo aqui. Estamos percebendo que a população está insatisfeita. E é a prioridade. Mas o prefeito realmente, ele disse ontem que tem que enumerar, elencar as prioridades de tudo que tem que ser feito. E segundo no texto do Renatinho, que nos traz aqui com relação à entrevista do prefeito, diz que é quase inadmissível, mas foi assim que o Aeromar classificou a situação do município de Patrocínio depois que foi feita a auditoria nas contas públicas, onde, segundo ele, foram apurados 111 milhões de reais em dívidas. E somente com o INSS seria um montante de 42 milhões de reais em um parcelamento feito em 2010, não declarado no balanço contábil da Prefeitura, que ainda existem 157 parcelas a pagar. As outras dívidas, de acordo com o prefeito, a curto prazo e para o pagamento em até 12 meses, são de 18 milhões de reais. Ainda foram apresentadas dívidas feitas a longo prazo, que teriam totalizado mais de 60 milhões de reais,
sendo uma com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Patrocínio IPSEM, de pouco mais de 5 milhões de reais, e que tem que ser paga o mais breve possível, e outros 37 milhões de recolhimentos que não estavam sendo feitos. Também foi informado por Deromar que havia 8,8 milhões de reais de um empréstimo feito junto ao BDMG em 2009 para obras de saneamento e infraestrutura, mais de 6,4 milhões junto ao PASEP, um empréstimo feito à Caixa Econômica Federal, de 5,4 milhões de reais para o recapeamento de 300 mil reais de dívidas com INSS. Ainda haveria uma dívida de mais de 400 milhões de reais, que seriam de multas judiciárias, mas que o próprio Ministério Público está buscando formas para que não seja feita a execução imediata, para que não piore, né, a situação da Prefeitura. O prefeito Deromar declarou a situação de calamidade financeira do município, informou que está tomando as providências como corte da administração municipal, está analisando ainda o caso de servidores contratados para que possam ser feitas as exonerações, bem como encaminhar a documentação ao Ministério Público para que haja a devida punição, né? E no choque de gestão, que está sendo feito para reduzir os gastos, saldar dívidas, segundo o prefeito, e com o decreto também de calamidade financeira no município, o prefeito informou, está buscando ações para conter despesas e com isso saldar as dívidas que teriam sido deixadas pela ex-administração municipal. O atual prefeito informou que está fazendo ações para contornar o problema, com redução de salários de gestores do IPSEM, além da redução de secretarias com cortes de cargos, recolocou servidores que estavam emprestados no fórum, polícias militar e civil, e reavaliando aí as contratações para as áreas de educação e saúde como forma emergencial, né? E também disse que irá apresentar uma proposta para aumentar o recolhimento do IPSEM. Após declarar a situação de calamidade financeira, o prefeito Deromar informou que vai fazer diversos cortes para que possa saldar as dívidas que teriam sido deixadas pela ex-administração municipal. E somente com o Instituto de Previdência Social do Funcionalismo Público, de patrocínio IPSEM, há uma dívida de mais de 5 milhões de reais, que teria que ser paga quase que de forma imediata, como já falamos, além de 37 milhões de recolhimentos que não estariam sendo feitos nos últimos 4 anos. Para que possa garantir os benefícios dos aposentados e pensionistas, uma das ações deverá ser o aumento do recolhimento que é feito nos vencimentos dos servidores públicos. A proposta, segundo o Herói, está sendo estudada e na próxima semana será realizada uma reunião com a Câmara dos Vereadores, um processo de lei autorizando esse reajuste. Ainda serão tratados assuntos para possíveis mudanças da forma da concessão de aposentadorias e funcionários públicos, exemplo que está sendo feito na Previdência Social. Bom, só que de gestão, tudo isso aí também está contido nessa emenda, já que decretou calamidade financeira, também tudo isso aí tem que ser visto segundo o prefeito. Mas o que nós falamos, vamos aguardar então, né, a palavra, a defesa da ex-administração, checamos a notícia, a ex-administração, através do Dr. Lucas, disse que vai responder, como já falamos, repito, hoje nós checamos a notícia através de um dos assessores do ex-prefeito, está formalizando um dossiê para responder essa questão aí do prefeito ontem que decretou calamidade pública para patrocínio. Então vamos aguardar, né, os acontecimentos. Eu fico por aqui com o nosso comentário do dia, encerrando aqui, mas volto com o Rádio Comunidade daqui a pouco, e hoje estaremos entrevistando o vereador Paulo Roberto Santos do Panchita, está conosco aqui, é nosso convidado hoje no Rádio Comunidade. Todos um abraço, boa tarde, fiquem conosco, volto daqui a pouco. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.